Olá, seja bem-vindo ao Histórias no Meu Bairro, um programa que é um pouco de todos nós. Hoje estamos no Jardim das Indústrias, aqui na zona oeste da cidade. E vamos descobrir juntos como uma grande fazenda na década de 50 se transformou num dos bairros mais estratégicos de São José dos Campos. Além de ser muito bem localizada, com acesso direto à Via Dutra nos dois sentidos, hoje morar no Jardim das Indústrias é sinônimo de qualidade de vida, com suas praças, ciclovias e áreas verdes. Tudo começou com uma plantação de arroz em um terreno arrendado que deu muito certo. Foi assim que a família Marcondes comprou muitas terras em Taubaté e São José dos Campos. Vera, neta do Carlos Marcondes, contou que foram 680 alqueires de terra em São José. Parte disso era a Fazenda Limoeiro, na época conhecida como Fazenda Paraíso. Toda essa terra é hoje o bairro Jardim das Indústrias, que foi o quintal da Vera por muito tempo. O meu quintal, para você ter ideia, era todo esse pedaço. O Jardim das Indústrias, a Johnson, Guarda-Gruta, a Kodak, tudo era o meu quintal. Na década de 50, com a construção da Dutra, parte das terras foram desapropriadas, outras vendidas e, finalmente, na década de 60, um grande loteamento foi iniciado na região. E assim, o bairro Jardim das Indústrias começou a ser construído. Vera conta como se iniciou a mudança no seu quintal, os possíveis motivos que levaram seu avô a querer lotear parte das terras e as primeiras indústrias que se instalaram no bairro. Era o progresso chegando. Então, a primeira, na realidade, foi a Johnson. Eu acho que o vovô, talvez, com muitos filhos, meu avô teve 8 filhos, talvez precisando de dinheiro, não posso dizer com certeza, né? Mas depois foi vendido a Kodak. Saiu também a Dutra, que desapropriou um pedaço das nossas terras. E o vovô resolveu ele fazer um loteamento, que o loteamento era do vovô e tinha um outro empreendedor, que eu não me lembro qual era o nome. E o vovô entrou com as terras e o empreendedor com a estrutura, né, de postes e ruas, né, que tem que ser feito. E começou o Jardim das Indústrias. Então eu vi meu quintal, de repente, diminuir, mas assim mesmo ficou bastante ainda. Então a gente via as casas saindo, começando as primeiras luzinhas, que era o progresso chegando. Quando saiu o Jardim das Indústrias, o vovô doou uma parte, né? E depois, por ter doado, acho que a prefeitura colocou o nome da vovó. E isso para nós foi assim, uma coisa linda, né? Saber que a minha avó, aonde ela morou também, né? Que meus avós moraram aqui. E mais tarde que eles foram embora e o papai que ficou mesmo com a sede da fazenda. E o vovô, essa rua Corifeu de Azevedo Marques, ela foi inteirinha doada pela nossa família, né? Para a prefeitura. E daí, no final dela, assim que entra lá para o bairro do Limoeiro, deu continuação no nome do meu avô, Carlos Marcondes. Então são essas coisas mais do que merecido, que eu acho, porque a nossa vida foi aqui, né? E muito representativo isso para a nossa família. Hoje, a fazenda da família é rodeada de prédios e com esse cenário um novo ciclo começa. Vera relembra ainda momentos especiais como as festas na fazenda, que, segundo ela, deixaram uma enorme saudade. E a nossa vida inteira nós vivemos aqui. E eu só desmamei mesmo agora, há 2 anos atrás, que eu perdi a mamãe e o papai. Falo agora com tranquilidade, porque a vida é realmente uma passagem. Mas daqui dessa casa, eu tenho assim excelentes lembranças, só coisas boas, e até eu agradeço a Deus de ter podido assim viver, né, tantos anos num lugar só, sem nunca ter mudado de casa. Quer dizer, eu mudei quando eu me casei, mas o meu negócio era aqui, que eu montei o salão de festa, né, ao lado da casa da minha mãe, onde era a nossa túria antiga.
Então eu vinha todos os dias tomar café com a minha mãe. Para mim essa casa representa uma festa, representa alegria, cheirinho de pastel, de croquete, de bolo. Então eu acho que é assim, um ciclo que fechou, mas que vai deixar e deixou grandes lembranças, né? E até agora, há 2 anos atrás, coisas lindas que eu vivi aqui. Nossos natais incríveis, mamãe fazia um presépio maravilhoso nessa casa, o Jardim das Indústrias inteirinho vinho aqui ver. E a gente deixava a casa aberta, sempre festeiros, né? Então nossa casa sempre foi uma festa, sempre com cheiro de bolo. Muito gostoso, por isso que eu tive um salão de festa há 30 anos, né? Realmente, a época de Natal deixou saudade para a Vera. A família e os amigos organizavam uma baita festa para os trabalhadores da fazenda e toda a comunidade local do bairro Jardim das Indústrias. A caridade e a animação sempre estiveram presentes na vida da família da Vera. Então, começou assim, a mamãe, por ter essa alma assim grande de caridade, e meu pai, eles começaram primeiro a fazer esse Natal com os próprios empregados da fazenda, né? Para os filhos dos nossos funcionários da fazenda. Depois, quando saiu, isso há muitos anos atrás, daí quando saiu o Jardim das Indústrias e tudo, quando aumentou muito, e a síndica aqui do bairro, do Jardim das Indústrias, conhecia o pessoal carente que tinha na linha do trem que passava embaixo aqui do Jardim das Indústrias. Nós começamos a ter olhos para mais pessoas que estavam aumentando a pobreza também e tudo, né? Primeiro a gente começou a fazer sem a ajuda dela, continuando com nossos funcionários. Quando nós soubemos que ela também conhecia todo o bairro aqui, nós procuramos essa senhora e ela começou a nos ajudar. E começou a aumentar muito e foi assim maravilhoso. E daí quando começou a aumentar muito, nós começamos também a pedir ajuda para os amigos, porque foi crescendo. Então muitas amigas me ajudavam e até há pouco tempo a gente fazia vinho, ajudavam, a pipoca, o cachorro quente, dançavam, comiam e no final ainda ganhavam presente. Então era uma festa completa de Natal, com muita alegria, com muita diversão. E igualzinho nós fazíamos para o Natal dos carentes, como fazíamos para a PAI, mas no mês de agosto, na Semana do Excepcional. E as minhas amigas, que conhecem também o meu trabalho na PAI, me ajudavam muito aqui no nosso salão. Então essa fazenda só foi festa, só coisa boa. Outra boa lembrança da Vera era o trajeto para ir à escola, uma grande aventura. Com o crescimento da cidade e do bairro, surgiram novos caminhos e acessos mais fáceis. Mas a antiga travessia ainda é uma boa história para contar sobre o Jardim das Indústrias. Eu ia de jipe para a escola, Colégio das Irmãs, o Instituto São José, ou ia de charrete. E a gente atravessava todo o Jardim das Indústrias, que eram nossas terras. A gente ia com uma neblina, que às vezes de manhã cedo, no inverno, tinha uma neblina. Então, para mim, era a mesma coisa de estar no céu. Parecia que eu estava nas nuvens. Atravessávamos todo o Jardim das Indústrias, íamos ali onde os padres, ainda existe ali, o Seminário dos Padres. Daí descíamos aquele morro que era o riozinho Vidoca, atravessava com a charrete no riozinho, isso quando não tinha muita enchente, quando tinha não dava para atravessar, daí ele enchia muito. Mas a gente atravessava e subia aquele morro para ir. Então era uma aventura para ir para a escola. E agora a gente vendo essa travessia da gente é completamente diferente, né? Agora tem até a Via Oeste, a gente pode ir pela Via Oeste, que é muito mais rápido, ou se for aqui pela frente, pela Cassiano Ricardo também. Então tem 2 saídas, então mudou muito. E a gente, nessa subida do morro que atravessava o riozinho, no fim virou a Ponte Estaiada. Então vejam a diferença do progresso, né? E como é gostoso a gente poder lembrar, Deus ter me dado essa oportunidade de viver, né? De ter por enquanto vida longa, com saúde, e poder contar essa história tão querida aí para os que estão chegando, né?
próximo bloco, vamos conhecer a dona Maria Carolina, de 95 anos, que tem muitas histórias do bairro para contar. Fique com a gente. Os primeiros moradores do Jardim das Indústrias acompanharam todo o desenvolvimento do bairro. Tudo era novo e muito jovem, como a paróquia São João Bosco. Além da igreja, existem outros pontos bem tradicionais no bairro, como o Grêmio Esportivo, o Centro de Convivência e a famosa Gruta. Vamos conhecer? Dona Maria Carolina, de 95 anos, foi uma das primeiras moradoras do bairro, que, como outras famílias, vieram de fora para trabalhar nas indústrias da região. Meu marido, lá Johnson, fechou 2 áreas. Ele foi mandado embora. Os amigos dele falaram assim, chamavam ele de Bob, apelidaram ele de Bob. Ô Bob, vai trabalhar em São José, a fábrica lá tá boa, é nova. Aí veio outro amigo dele, que já estava aqui, foi lá em casa e falou assim, Bob, vamos para lá. Nós moramos no alojamento, eu estou morando no alojamento. Aí eles vieram, cada 15 dias, cada 8 dias ele ia para São Paulo, lá na nossa casa. Aí ele falou para mim, olha, eu estou vendo um terreninho na frente da Johnson. Se der, eu vou comprar e vou construir para nós ir para lá. Aí ele construiu aqui. O começo foi difícil, mas hoje a Dona Maria Carolina é só sorriso quando fala dos encantos do bairro, como a Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, ponto de parada para romeiros e caminhoneiros no conhecido Posto da Gruta. Aqui o bairro era um campo, só tinha a Johnson e a Gruta, 2 casinhas pequenininhas, que era a gente que estava trabalhando na Johnson, que já tinha comprado um terreninho e construíram uma casinha tudo pequena. Depois, graças a Deus, já foi melhorando, o bairro foi ficando bom. E quem diria que esse jardim aqui ia ficar assim bonito. Agora ninguém mais quer ir embora do Jardim das Indústrias. Acho que o dono que fez o restaurante, ele pôs uma gruta muito bonita. Todos os caminhoneiros paravam. E eu mesmo, com minhas amigas que eu encontrei aqui, nós ia rezar lá na gruta. Tem uma Nossa Senhora muito bonita que ela veio do estrangeiro. Há 49 anos, Dona Maria Carolina teve um momento de muita tristeza com o falecimento de um dos seus 3 irmãos. Ao invés do luto, ela se entregou à missão de construir a primeira igreja do bairro Jardim das Indústrias, hoje Paróquia São João Bosco. Eu tenho um irmão que ele sofreu um acidente em Santos, entrou embaixo de uma carreta na Pedro Táxi. E eu senti que eu fiquei assim, nossa, arrependida de ter vindo embora para São José, uma tristeza. Aí eu encontrei uma amiga, olha, Ana, eu queria fazer alguma coisa aqui no bairro. Aqui não tem igreja, né? Falei para ela. Ela falou, é mesmo, a senhora quer fazer? A senhora quer? Então vamos. Nós pega nós 2, nós vai procurar o Marcondes, que foi ele que doou o terreno. Aí nós vamos saber com quem estava a escritura do terreno. Aí a gente foi lá, se informou. Aí um senhor que também tomava conta daqui, ele era corretor, ele falou, olha, eu sei que a escritura que o Marcondes deu está com a irmã. E eu e a dona Ana começamos a conversar com ela. Ela falou, eu estou com a escritura, mas vocês têm que procurar material. Arrumamos tábua, arrumamos folha de coberto. Aí os homens fizeram uma capelinha. Foi devagar. O senhor não acredita que hoje a igreja está com 40 anos? A Dona Maria Carolina tem razão quando diz que o bairro floresceu. Olha como o Jardim das Indústrias está mais bonito, com mais estrutura e lazer para os moradores e também para toda a população da cidade. Estou vendo o bairro hoje florescido. Floresceu. Esses dias meu filho levou eu passear. Ô mãe, vou levar a senhora dar uma volta aí na Vila do Oeste, lá embaixo. Olha o que eu vi de coisa boa. Quanto prédio, quanto povo, quanta coisa bonita. Agora eu não sei nem o nome das ruas mais.
Agora, o senhor veja bem, aqui ficou maravilhoso. Bonito também é ver os moradores participando do crescimento do bairro, que conta com espaços públicos, como acontece no Centro de Convivência do Jardim das Indústrias, um local que há mais de 10 anos recebe um grupo de amigas que se reúne semanalmente para fazer atividades físicas. Sônia Silva é uma delas e relata um pouco como foi o trabalho coletivo para implantar mais qualidade de vida também na Praça Hélio Augusto de Souza. Aqui era muita pé de banana, aí foi tirado as bananas daqui e fizemos corremos atrás para melhorar aqui, trazer o quê? O centro de convivência, onde o pessoal hoje faz ginástica, né? Faz alongamento, pessoas especial, né? Que faz aqui também. Isso foi bom porque deu uma qualidade de vida, né, para as pessoas, né? Mais antigo ainda é o Grêmio Esportivo do Jardim das Indústrias, fundado em 1972, que até hoje une as famílias do bairro e traz diversas práticas esportivas para crianças e adultos. Sônia participa ativamente. Ela conta que levava os filhos e agora os netos também são frequentadores do local. O Grêmio, né, era pequeno, né, e cresceu. E hoje está lindo, onde o pessoal joga, né, lá tinha ginástica também, né, a zumba, né, tinha muito tempo a zumba lá. E cresceu e ficou maravilhoso, né, deu uma qualidade de vida também para as pessoas que participam lá naquele Grêmio, né. Eu levava meus filhos, até hoje meus filhos jogam lá, participam lá, né, e dá mais segurança porque a gente sabe que está no lugar seguro, né. É onde o pessoal frequenta as famílias, vai tudo lá. Também participo, vou lá também, porque meus filhos estão lá, né. A Sônia tem muito orgulho da união das amigas que buscam contribuir sempre com melhorias para o bairro. E assim, cada vez mais, o Jardim das Indústrias vai se tornando um ótimo lugar para viver. O que eu mais gosto aqui é de ter essa liderança forte que nós temos aqui, com as minhas amigas. Isso é muito importante e que tudo que a gente fala, vamos fazer, vamos todo mundo junto nessa união, né? Isso é muito importante, porque é ruim quando você vai fazer uma coisa que fica dividido. Não, mas a gente está tudo junto, né? Batalhando pelo bairro, trazendo as coisas melhores para melhorar o nosso bairro. No próximo bloco, você vai embarcar em algumas histórias da infância do Flávio. Fica com a gente! Quem viveu a infância no Jardim das Indústrias desfruta hoje de um bairro em constante crescimento e que nunca perdeu as suas referências históricas. Flávio chegou no bairro com a família na década de 80. Morou boa parte da vida no Jardim das Indústrias e é na Rua dos Cravos que as melhores memórias da infância são lembradas com alegria e com muito carinho. Bem, eu cheguei aqui na década de 80, por volta de 1984, 1985, devido a um convite que o meu pai teve para trabalhar na General Motors na época, né? A empresa estava em pleno desenvolvimento e o meu pai conseguiu uma das vagas aqui. Nós morávamos em Cruzeiro, lá no Vale do Paraíba. Aí veio eu e meu pai primeiro, né? No primeiro momento a gente ficou no Jardim Augusta, próximo ao Center Valley, e logo em seguida a gente veio para cá, né? Aí minha mãe veio também. Quando nós chegamos aqui atrás, naquela casa de Portão Vermelho, nós residimos a nossa primeira moradia aqui. Aqui tudo, onde nós estamos aqui nessa praça, tudo terra, né? E aqui foi toda a minha infância. Aqui a gente jogava bola, a gente andava de bicicleta. Nessa rua principal aqui, a Rua dos Cravos, era onde passavam os ônibus da Johnson. Era o caminho principal, a gente não tinha um viaduto ali. Então o que acontece? 6, 2 horas e 10 horas da noite eram os horários de saída, né? Primeiro, segundo, terceiro turno. As mães de todo mundo, era geral, aqui na rua fora, acho que eram umas 15, 20 mães. Saíam com a mangueira, principalmente na época de calor.
porque levantava muito poeira, como era terra, né? Todo mundo aduando o seu pedacinho de rua ali para que não levantasse muito pó, para que os ônibus pudessem passar. Vamos conhecer uma história muito interessante que o Flávio conta sobre a Praça Tomás Justino Filho e uma seringueira de 40 anos. Nós chamávamos aqui de primeiro, antes de ser batizada, a Praça Tomás Justino Filho. O seu Tomás, ele morava... terceira casa ali onde é o sobrado, era uma casa antiga, ele plantou essa seringueira. E quando nós chegamos aqui, ela era bem pequenininha, estava começando a crescer, né? Isso há 40 anos atrás. E aqui é onde eram as nossas brincadeiras, né? Tinha algumas meninas que moravam aqui na rua também, então as paquerinhas eram tudo ali debaixo da árvore, as brincadeiras, o esconde-esconde. A gente fazia também muita... A seringueira, se você raspar ela, ela sai um leitinho, né? Aí a gente pegava aquele leitinho, passava numa folha, deixava secar e depois fazia umas bolinhas de borracha. Então essa seringueira também faz parte aqui da nossa infância e da praça aqui, né? Tem muita história ali debaixo dela. Outra tradição do Jardim das Indústrias é a Fazenda Limoeiro. Todo morador que vivenciou o início do bairro tem alguma história do local para contar. O Flávio, com certeza, vai representar muita gente com essas lembranças. Fazenda Limoeiro é um espaço que faz parte da história do Jardim das Indústrias também. Por quê? Porque primeiramente lá, o fato de chamar Fazenda Limoeiro não quer dizer que ela é no bairro do Limoeiro, ela é situada aqui no nosso bairro. O que acontece? Como aqui era tudo terra, né? Não tinha muito construção aqui, os terrenos eram todos vazios, lá ainda realmente era uma fazenda, né? Todos os moradores do bairro, na época, os antigos, nós íamos lá buscar leite. Quem ficava lá era o seu Joaquim. Eu já nem sei mais se ele é vivo, porque eu ia para lá, eu tinha acho que 10, 11 anos, isso já faz tanto tempo, né? E uma coisa que me gravou legal, além da gente trazer o leite para casa, era o nome das vaquinhas. Eu me lembro até hoje o nome das 3 vaquinhas na qual ele tirava leite. Era Estrela, Lindóia e Brasília. Era o nome das 3 vaquinhas que ele tirava leite lá. Então, quando a gente chegava lá, ele ficava Estrela, Lindóia, Brasília. Bem. Era muito engraçado aquilo lá, então a gente se divertia, trazia o leite para casa. E assim, a Fazenda Limoeiro, depois de um tempo, ela passou a fazer eventos, é um espaço de eventos, né? Então também começou a fazer parte da história do bairro. Na minha adolescência, nós fazíamos muitas festas lá, era bem bacana. O tempo de escola também é muito marcante para o Flávio. Além das novas gerações estudarem com os mesmos professores da época dos pais, a gente vai conhecer a história de um personagem que é pura tradição no transporte escolar do bairro. Aqui no bairro nós temos 2 escolas. Na época nós tínhamos 2 escolas, né? Que era o Mário Campaner, que era o prezinho, onde nós primeiro tínhamos que ir para lá e depois nós vínhamos para Sebastiana Cobra, né? Sebastiana Cobra era a única escola que tinha aqui no bairro municipal. E assim, eu passei por lá, foi uma época muito bacana, que na época de 5ª série, 6ª série ainda, eram os mesmos professores que tinham dado aula para mim, deram aula para os meus filhos, isso é muito legal. Existe um rapaz aqui que até hoje ele faz transporte no bairro, é o tio Gilberto, né? Já nem mais tio, é vô, porque ele carregou os pais, carregou os filhos e hoje ele já carrega até os netos. Então toda a geração aqui, acho que dos últimos 30, 40 anos no Jardim das Indústrias, ele carregou na van dele. Isso é muito legal. Então sempre a gente está andando para a rua, daqui a pouquinho você escuta uma buzinada, você vê uma van escolar, é o tio Gilberto buzinando para a gente. Ele faz parte também dessa história. O Flávio dá um ótimo panorama de como era o bairro na década de 80. Um bom exemplo disso foi a construção do viaduto da Johnson e o comércio da Rua da Feira. E na década de 80 aqui era só as casas, a escola e a igreja e o Grêmio, né? São as partes principais aqui do nosso bairro. Então a gente não tinha nada voltado aqui para comércio. Bem dizer, o pouco de comércio que nós tínhamos no bairro naquela época era na Rua da Feira. Não existia assim um supermercado, não tínhamos lotéricas, nós não tínhamos banco, não tínhamos nada disso aqui. Tudo que a gente tinha que fazer aqui, a gente tinha que ir para outro bairro, né? Ou ir para a cidade. Eu me lembro direitinho aqui quando a gente teve a construção do viaduto, não tinha a ligação do parque. Vale frisar que aqui nessa década era conhecido como Zona Sul. Acho que depois que fizeram o viaduto, resolveram colocar como Zona Oeste, né? Porque daí ligou aqui, Aquários, Urbanova. Aí o que aconteceu? A Rua da Feira, como já era a rua principal, começou a ter os comércios assim que a gente buscava em outros bairros. Aí veio o progresso aqui, né? Chegou o asfalto, tudo. O pessoal começou a olhar com mais carinho aqui para o Jardim das Indústrias. O desenvolvimento do Jardim das Indústrias foi gradual.
Aos poucos, o progresso foi trazendo infraestrutura e serviço. E, ao mesmo tempo, o que era tradicional para os moradores foi crescendo junto ao bairro. O bairro cresceu, mas não perdeu a identidade. Eu acho isso muito bacana. A gente está aqui do lado do Aquários, acesso fácil à Dutra, torna o bairro bem posicionado, promissor. Eu acho que o Jardim das Indústrias é um bairro... Eu me considero um privilegiado por morar aqui. Conhecer a história do Flávio é o mesmo que viajar nas lembranças lá no começo do Jardim das Indústrias. É conhecer figuras importantes do bairro que ele guarda não só na mente, mas no seu coração. Eu tenho meu pai ainda hoje é vivo, o seu Geraldo também é famosíssimo aqui no bairro, o pessoal conhece ele como vozinho, né? Tá vivo ainda, graças a Deus, é um cara que, se eu for metade do homem que ele foi, eu tô bonito na fita, né? Eu gosto muito dele, é presente na minha vida, presente na vida dos netos, né? É um cara que, depois que a minha mãe faleceu, pode dizer que ele tomou parte... Ele assumiu ser vô e vó ao mesmo tempo. E, cara, ele cozinha que nem minha mãe cozinhava. Fera. Acho que é isso aí. O Jardim das Indústrias é um bairro de oportunidades, que acolheu trabalhadores e pessoas que começaram uma nova vida na cidade. E é com essa paisagem que a gente fica por aqui. Até a próxima parada do Histórias do Meu Bairro.